Sabe aquele momento que você se pega pensando, eu realmente precisaria passar por esse sofrimento gratuito? Eu me peguei pensando sobre isso quando eu estava lendo o livro da Rebecca Yarros, A Última Carta. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o que eu achei desse livro, se eu recomendo ou não e quais foram as minhas emoções durante a leitura, sem spoilers. Eu vou começar falando um pouco sobre a sinopse. A Última Carta da Rebecca Yarros é um romance dramático e conta a história do Beckett e da Ella. O Beckett é um militar que tem algumas questões com criar laços e ter uma família, entre outras coisas. E ele tem um melhor amigo, um único melhor amigo, que é o Ryan. Em uma das cartas que o Ryan escreve para sua irmã, ele pede para que a Ella escreva pro Beckett para que os dois não se sintam ali tão sozinhos. Por ser muito próximo da irmã e do melhor amigo, ele entende que isso pode fazer bem para os dois e aí ele faz essa ponte. Nisso, o Beckett e a Ella acabam se conhecendo, estreitando um relacionamento. Os dois acabam encontrando nessas cartas uma forma de escapar da realidade ou apenas de desabafar e ser sincero a respeito da vida e a respeito das coisas que eles pensam sobre si mesmo e sobre a rotina, enfim. E eles começam a realmente ter esse relacionamento. A história vai partir do ponto em que o Ryan perde a vida em uma missão, essa missão que é secreta, e um detalhe importante é que a Ella não conhece o Beckett pelo nome dele, justamente porque eles usam codinomes, e o codinome do Beckett é Caos, que diz muito sobre o que ele pensa sobre ele e as outras pessoas também, né, sobre as relações que ele tinha e durante toda a vida e como ele não se via sendo uma pessoa que poderia, né, manter relações e poderia manter laços familiares e amorosos. No entanto, essa perda do Beckett e da Ella, a perda do Ryan para os dois, acaba sendo muito forte, mas também é algo que liga os dois. Quando acontece do Ryan morrer, isso não é um spoiler, tá na sinopse do livro também. Todo mundo fala isso, né? Mas nisso ele deixa uma carta pro Beckett pedindo para que ele cuidasse da irmã dele, já que ele não pode ser essa pessoa, né? De ser mais o suporte da irmã mais nova. O Beckett queria se afastar de tudo, enfim, porque ele, de certa forma, se culpa pela morte do Ryan, e isso é tratado mais no livro, né? Eu não vou falar aqui até para não dar spoilers, mas quando ele vai se apresentar a ela, ele não se apresenta como o Caos, que é essa pessoa que ela já conhecia e que era o melhor amigo ali do irmão dela. Ele se apresenta como Beckett e como se ele fosse um outro amigo do irmão dela. Ele deixa meio que ali subentendido ou ele realmente omite essa informação. Nisso a gente vai vendo essa relação deles construindo, tentando ali cuidar dela e ser um suporte para ela de todas as formas possíveis, mas quando ele realmente conhece ela pessoalmente, ele já estava apaixonado desde o momento das cartas e vice-versa. Como ela realmente não sabe quem ele era, ela acha que ele é um completo desconhecido. Falando um pouquinho sobre ela de forma bem resumida, ela é uma pessoa que sofre bastante, ela tem muitas responsabilidades, é uma mãe solteira de 2 crianças, a Maisie e o Colt, e também tem ali o seu negócio para gerenciar, enfim. Ela se vê meio que solitária também, apesar de no livro ter uma rede de apoio muito boa para ela, não só o Beckett, mas os amigos, ela até descreve isso nas cartas. Além dela ser uma mulher muito jovem, a história vai girar um pouco em torno dessas questões e de como eles se encontram no meio termo ali e como eles se aproximam. Então, assim, o Beckett acaba se aproximando bastante dela, justamente por conta dessa carta que o Ryan deixou. Ele apresenta essa carta para ela como forma de explicar, né, por que ele tá ali e as intenções dele. E aí você vai vendo isso acontecendo, tanto a amizade dela com ele... Amizade não, né? Então, assim, se você é uma pessoa que gosta de romance, gosta de uma história bem construída, com muitas reviravoltas e com muitas questões sendo tratadas, com certeza você vai gostar dessa leitura. A autora, ela traz algumas questões sensíveis a respeito de drama familiar, mas também ela consegue ainda assim trazer algum tipo de leveza para a leitura. Apesar de que eu acredito que, assim, não é um livro para você ler muito rápido, porque você ainda precisa digerir algumas questões, pelo menos assim, foi assim comigo. Mas pro final, eu acho que chegou um momento, quando eu estava terminando o livro, em que chega ali aquela reviravolta, por assim dizer, eu tive que parar um pouco e começar a repensar as minhas escolhas de leitura
leitora, mas não no sentido ruim, né? Foi mais no sentido de parar e respirar um pouco e digerir um pouco a história. Assim, você se conecta com os personagens, sabe? Com o casal, né, que é o Beckett e ela, eu também me conectei com os filhos dela. Eu acho que, assim, as crianças são muito importantes, obviamente, pro livro, enquanto personagens, mas elas trazem um peso, assim, eu diria quase que talvez maior do que esse relacionamento deles. Eu me vi conectada com vários personagens do livro, alguns deles, inclusive, foi, assim, um alívio. Algumas falas de alguns personagens que era exatamente o que eu estava pensando, principalmente com a protagonista. Tinha momentos que eu me sentia muito incomodada com as escolhas dela, o raciocínio que fazia ela agir como ela agia, mas ainda assim, eu acho que as escolhas dela são justificáveis, ela traçou os limites dela por conta de todo o sofrimento que ela passou na vida. A gente tem crianças, a gente tem um romance bem construído, a gente tem uma cadela, um labrador preto. É a coisa mais linda. Inclusive tá na capa. A cadela é o personagem também muito presente ali no livro. Eu vi algumas pessoas comentando sobre o livro e eu fiquei, olha, não podem matar o cachorro. É só isso que ela não pode fazer. E ela conseguiu me fazer sofrer ainda mais, sabe? A minha experiência foi de chorar muito. Não no início, acho que no início tem algumas questões realmente que fazem você dar uma engasgadinha, mas o fato é que é um livro que vai fazer você sofrer bastante, assim. A gente tem um ponto de vista do Beckett e da Ella. E também ela traz as cartas. A escrita das cartas, ela é colocada no livro, não na ordem cronológica, ela é colocada em pontos específicos. Um sentimento específico, ou algo que vai criar um gancho ali pra narrativa que tá sendo contada. Tenho algumas ressalvas, não considero que são ressalvas muito grandes, eu acho que não atrapalha a leitura de fato, mas que se você tá fazendo a leitura mais rápida, como aconteceu, eu acho que do meio pro final do livro, isso pode ser um ponto que possa te incomodar. No meu ponto de vista, eu acho que ela não conseguiu mudar um pouco ali a forma de falar dos personagens, sabe? No mais é isso. Eu acho que é um livro que vale muito a pena de se ler. Se você, assim como eu, gosta de romance, esse é justificável toda a fama que o livro tá tendo, principalmente por agora, né? Porque eu acho que ele foi lançado em 2018 ou 2019, alguma coisa assim. E eu estou muito ansiosa, na verdade, eu estou muito inclinada a ler os outros livros da autora. Tem alguns também que são muito famosos. Um deles é Tudo que Deixamos Inacabado, mas também ela escreve fantasia. Então, assim, eu gostei muito da escrita dela. Eu não sei se esse foi um dos primeiros que ela escreveu e talvez algumas coisas ela corrigiu à medida, né, de escrita e de dinâmica de personagens, talvez ela tenha corrigido em algumas outras obras dela, mas eu queria muito ler os livros de fantasia, que eu acho que é a Quarta Asa. Como vocês podem ver, tem um carrinho aqui muito grande de leituras, então talvez não vai ser uma coisa por agora, mas assim, é um livro emocionante, é uma história muito bem contada. Ele me fez refletir sobre a expectativa da gente querer finais felizes, ou sobre a expectativa da gente sempre querer a dopamina ali, né? Que realmente na vida, infelizmente, a gente não vai ter só momentos bons e os momentos ruins também vêm para que a gente aprenda com eles e cresça. Eu acho que a maior lição que o livro trouxe para mim é quanto a valorizar realmente o tempo que a gente tem, as pessoas que a gente ama, e ao invés de pensar sobre todo o sofrimento que a gente já passou em algum momento e sobre todas as coisas negativas, né, que a gente tem para acabar desacreditando das pessoas ou deixando de confiar nelas, também tem o oposto, né? Obviamente, essas lições, elas são válidas e ajudam a gente a estabelecer limites. A protagonista ensina muito a gente sobre isso, mas os outros personagens ali ao redor, né, a rede de apoio dela, que inclusive é muito boa. E um ponto importante que eu gostaria de falar é que o Beckett, por ser um personagem masculino escrito por uma mulher, ele é maravilhoso. Ele é perfeito, assim. Ele se dedica, assim, para um caramba. Ele faz muitas coisas que se ficam, tipo, meu Deus, que homem. Resolve muita coisa, se entrega realmente para aquela família e isso é muito bonito de ver e muito raro também. Eu me apaixonei por ele, tá? Tem só outra pessoa que eu me apaixonei mais no livro, que foi o Coach. Muito fofo. Então essas reflexões, né, voltando, sobre o livro foram muito preciosas pra mim, e também conversar com as outras pessoas do clube que leram o livro e ver as percepções delas também foi bem interessante. Essas são as minhas impressões sobre o livro. É uma leitura, assim, muito boa de se fazer, eu recomendo super. E se você gostou dessa leitura, se você já fez ela, comenta aqui embaixo o que você achou, se você sofreu assim como eu. Se não, também eu quero conversar mais sobre ele. Para além disso, peço que você se inscreva
inscreva no canal, que você curta esse vídeo, compartilhe com mais pessoas, para que a gente também possa criar essa rede, essa comunidade em que a gente compartilha sobre as nossas experiências de leitura. Esse é o meu pedido, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até mais. Tchau, tchau.